Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto que as pessoas às vezes me perguntam e já me perguntaram até algumas vezes. Existe relação entre aquele onda de calor lá na Europa e o inverno quente aqui no Brasil? Existe essa relação? Bom, a resposta é um bom. Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, se inscreve aí no canal e já deixa o dedão no like, né? E no final do vídeo você sabe que tem que compartilhar. Para você não ficar no escuro, né, sobre as notícias e sobre principalmente a explicação desses fenômenos naturais, fique inscrito aqui no canal. Bom, acontece que a resposta é não, mas a resposta também é sim. Ué, você tá louco, Thiago? Não, só um pouquinho. Mas acontece o seguinte, que lá no hemisfério norte, quem está comandando essa situação dessa coisa quente aí que está acontecendo, tá? É o Ártico. E quem está comandando o nosso inverno aqui, né, mais quente também, né, com temperaturas acima da média de julho, aqui para nós aqui para baixo, é a Antártica. Então nós temos dois extremos, tá, onde que existe um fator em comum que está contribuindo para isso. E eu vou explicar. Bom, primeiro, no hemisfério norte, né? O que está acontecendo é isso aqui. É o Ártico, né? Aqui é a oscilação positiva do Ártico, que eu fiz até um vídeo aqui explicando, né, essa situação, onde que está quando está positivo, ela guarda, né? Fica lá o frio lá dentro do Ártico guardadinho. Então você não tem essas frentes frias que jogam para fora, né, essa amplitude dessas ondas, né, das ondas planetárias chamadas ondas de Rossby, tá? Onde o vórtice polar ele fica fortalecido, ele não há essa quebra desse vórtice polar, ele não amplifica para latitudes mais baixas, tá? Então acontece isso aqui, ó, como vinha acontecendo já há um tempão, ó lá, desde junho, início de julho, não alterou praticamente quase nada. Tá? Então a Europa, tá? Onde tá, fica ali aquele, ó, vocês estão vendo ali aquele azulzinho aqui no centro, né? E o entorno aqui, ó, Europa, Estados Unidos e Canadá, né? Até mesmo parte da Ásia, mas só que, por incrível que pareça, né? A Sibéria não tá tanto, né? Pelo contrário, o vórtice polar tá lá dentro, então tá conseguindo ainda segurar um pouquinho a Sibéria. Mas o vórtice polar está mais fortalecido ali, a oscilação do Ártico está preso, o frio mais forte está preso no Ártico e não está deixando sair, que está provocando essas ondas de calor, essa coisa mais tenebrosa lá na Europa, né? Principalmente lá Portugal, Espanha, lá também no Reino Unido, né? França, Alemanha e tal, esses lugares estão passando um perrenguezinho. Agora, no Brasil, isso aqui, né, é provocado o quê? Né? Isso aqui provoca um centro de alta pressão ali, tá? Então, você tem uma menor pressão aqui no Ártico, pelo fortalecimento da vórtice polar, e não consegue sair. Então, agora, no Brasil, né, nós temos isso aqui, ó, um grande centro de alta pressão que ficou, né, se deslocando ali. Isso aí foi uma previsão do modelo SCMWF até o dia 25, né, até o dia de amanhã, no dia que eu fiz esse vídeo, que ficou rodando aí, ó, esse centro de alta pressão, esse aí na parte central do Brasil, e formou-se um bloqueio atmosférico. Tá? Então, no centro-sul do Brasil, não conseguia chegar as frentes frias, elas eram desviadas pelo oceano. Aqui conseguiam sair da Antártica, que também concentrou, né, essa temperatura lá, esse frio lá, porque que também teve uma oscilação positiva na Antártica, tá? Então, a oscilação na Antártica também foi positiva, então o vórtice polar ficou fortalecido, tá? Então não teve tanto frio que jogasse tanto para fora assim, apesar de ser inverno, tá certo? Então o vórtice polar realmente ficou fortalecido. Mas agora, beleza. O vórtice polar fortalecido na Antártica, o vórtice polar fortalecido no Ártico. Tá, mas nós estamos falando de Ártico e Antártica. O que isso tem a ver,
né, com esse centro de alta pressão aqui no Brasil que está passeando aqui, ficou passeando e ainda está passeando e vai ficar até o início de agosto, pelo menos. E o que, que tem a ver com o outro lá na Europa, né? Nós estamos falando de Antártica e Ártico. Antártica e Ártico. Acontece que existe uma camadinha da atmosfera acima da gente. Nós temos a troposfera, onde nós vivemos, nós temos a tropopausa e acima dela tem a estratosfera, né, que é a parte média superior da atmosfera. Então, é o nível da chamada jet stream, né, as correntes de jatos. Tá? Então, acontece que temperaturas mais frias na estratosfera sobre os polos, temperaturas mais frias da estratosfera sobre os polos eles estão associadas à fase positiva do Ártico e estão associadas à fase positiva da Antártica. Então, nós estamos tendo a seguinte situação: a estratosfera ela está mais fria. Ela vem demonstrando uma queda de temperatura desde a final da década de 90, século passado. Meio pro final da década de 90 do século passado, a estratosfera está com uma tendência queda acentuada. Tá? E a circulação da estratosfera ela ocorre de forma muito mais lenta do que onde nós vivemos, do que na troposfera. Por quê? Porque, primeiro, a forma que troca calor na estratosfera ela é linear. Ela é mais linear. Ela é o quê? A chamada advecção. Então, ela faz isso em vez de fazer muita convecção. E ela se aquece, a estratosfera ela se aquece por causa da radiação ultravioleta. Primeiro se aquece a estratosfera, depois a troposfera, e não o contrário. Tá? Então a estratosfera está mais fria porque o Sol entrou no mínimo solar, no grande mínimo solar atual, moderno, e acontece que com essa menor atividade você tem uma diminuição na radiação ultravioleta e X solar, tá? Principalmente da ultravioleta da banda C. E com isso você tem tendências de temperaturas abaixo da média histórica para a estratosfera. Então, sim, a estratosfera ela está mais fria, a média global da estratosfera está mais fria, a média de todos os lugares do planeta na estratosfera está mais fria, com uma tendência, né, de queda. Então, nós temos com a estratosfera com uma tendência de queda de temperatura e a troposfera com uma tendência, né, leve de aumento na temperatura. Isso tem relação? Tem. Tá? Depois eu explico isso daí melhor. Só pega o seguinte, que primeiro aquece a estratosfera pela radiação ultravioleta. Depois aquece a superfície que troca calor com a troposfera. A troposfera se aquece por baixo. A atmosfera, onde nós estamos vivendo aqui, onde todos os nossos fenômenos, como vento, chuva, tal, isso daí acontece na troposfera. Tá? Ela se aquece por baixo. Então, quando a estratosfera está mais fria e o Ártico e a Antártica tende a ela está associada a uma fase positiva da oscilação do Ártico, isso é indicativo de que dos ventos polares, ou seja, do vórtice polar, da jet stream, tá? Mais forte. E onde é que fica isso aí? Na estratosfera. E é justamente isso que impede o avanço, tá, do vórtice polar e do frio polar junto. Esse fortalecimento do vórtice polar guarda o frio polar mais na Antártica, guarda o frio polar mais no Ártico, libera menos. O Ártico ele ainda tem muito mais variabilidade do que a Antártica, por causa justamente das questões ali, são banhados por dois oceanos diferentes, de oscilações diferentes, tá?
E também já o Oceano Antártico ele tem a sua particularidade e também que tem muita massa continental em volta. Tá? A Antártica é um continente. Então, justamente isso que eu quero falar para vocês. Qual é a relação? A relação é que, claro, os dois, né, tem esse centro de alta pressão passeando ali, esse aí tá no Ártico, tá aqui no Brasil, que tá causando esse problema, mas a relação direta chama-se circulação na estratosfera, que estando mais fria, altera as fases de oscilação do Ártico e da Antártica, impedindo com que frentes frias, impedindo com que aquele ar um pouco mais ameno consiga, né, se espalhar. Então, quando isso não faz, aqui no Brasil, a insolação na zona equatorial e tropical, né, fica como? Fica pesada. E aqui, ó, você tem o centro de alta pressão que vai para lá e aqui fica baixa. Então acaba vendo um vento quente para cá. Ó, alta pressão e insolação, ele se desloca porque aquece o ar, ele expande, gera uma baixa pressão e o alta pressão acaba jogando aqui, ó, o quê? Jogando um ar seco aqui de cima, já que o bloqueio atmosférico não deixa entrar. É a mesma coisa que está acontecendo lá na Europa, só que o ar quente da Europa vem do Saara. Tá aí, beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedão no like, compartilha esse vídeo. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.